Boa noite a todos. É com grande alegria que aqui estamos para falar sobre esse assunto, esse tema, depressão e suicídio na infância, à luz da psicologia e do espiritismo. E queríamos, antes de iniciar, pedir para todos elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por essa oportunidade e rogar que esse assunto possa ir de encontro aos pais, aos cuidadores, aos educadores, e que eles possam se beneficiar desse assunto sob a ótica tanto da psicologia, mas uma ótica tão abrangente que é a do espiritismo. Que Deus nos abençoe. Bem, esse assunto ele é muito vasto, de depressão. Nós veríamos de ficar fazendo um seminário com esse assunto e assim mesmo não iríamos esgotar. Então, nós vamos aqui, a nossa pretensão é responder algumas perguntas, E, de acordo com essas perguntas, falar um pouquinho sobre esse assunto. E nesse sentido, uma das questões que mais as pessoas nos procuram é para compreender. Então, meu filho está triste ou está deprimido? Então, no livro Compreendendo a Depressão Infantil, da Miriam Cruvinel e da Evelyn, eles vão trazer um estudo de caso de uma criança que tem 8 anos, e essa criança ela vem sofrendo bastante, com queixas de desânimo, falta de energia, ela tem assim, uma expressão de tristeza, de apatia, e não vem se interessando por atividades que outras crianças encontram prazer, E ela tem assim, também, por exemplo, parou de jogar videogame, parou de brincar com amigos, e jogar futebol. E nas últimas semanas ela teve uma diminuição de apetite, perdeu peso, está dormindo mais que o habitual, não está conseguindo manter a atenção na escola, abaixou o rendimento escolar, está tendo comportamento de irritabilidade, de agressividade. Pois bem, é um quadro hipotético, mas que aí vem a pergunta, essa criança, ela está triste ou está deprimida? Ao longo desse bate-papo, nós vamos tentar responder a essas questões e algumas outras. Então, primeiramente, quando se fala de depressão infantil, logo se imagina um quadro, um comportamento muito semelhante ao do Rafael. Mas o que de fato a gente vê é que no dia a dia, as ocorrências nos dizem que o quadro não é bem assim. Não é tão fácil diagnosticar depressão, principalmente que popularmente essa palavra, depressão, traduzida como deprê, é muito utilizada até como sinônimo de tristeza, infelicidade. Hoje eu estou deprê, não fala comigo, eu estou deprê. Ok? Mas apesar da depressão ser um sintoma relevante, na depressão, a sua presença de forma isolada não garante o diagnóstico, porque a tristeza ela é uma reação afetiva normal, mas temporária e que não necessita de tratamento. Então, você, de alguma forma, um amiguinho foi embora, você se machucou ou ficou impossibilitado, mudou de cidade, mudou de escola, alguma coisa aconteceu, tem a reação afetiva normal, mas que tem caráter temporário. Assim que você vai fazendo outras atividades, muda de cidade, expõe a novas situações, essa reação, esse sentimento vai se estabilizando, então não necessita de tratamento. Todos nós temos nossos momentos de tristeza. E uma pergunta, a criança tem depressão? Como assim? Tem depressão? Pois até há pouco tempo não se cogitava que a criança pudesse ter depressão. Os cientistas achavam até que ela não teria a maturidade psicológica nem a estrutura cognitiva necessária para fazer esse transtorno. Ainda mais porque, durante muito tempo, acreditou-se de forma enganosa que na fase infantil, a criança
não tem motivos para ser deprimida. Diz assim, você está triste por quê? Né? Ou você está frustrada aí por quê? Né? Você tem tudo. Ou então, por que você está assim? Eu faço de tudo para você, tudo e mais um pouco, né? E você fica aí, né? No sofá e você não sai. O que você tem? Né? E hoje nós sabemos que a criança tem depressão sim, né? E nós vamos falar até um pouquinho mais à frente dessas questões. Por quê? Para se ter depressão, é importante considerar que não há necessidade de um motivo específico, pois que a depressão é um transtorno da afetividade. E essa afetividade, ela tem que ser compreendida como a capacidade de lidar com as emoções, com os sentimentos. É um transtorno que tem a ver com o humor, por isso que fala, depressão é um transtorno do humor ou da afetividade. E ela é proveniente de um desarranjo cerebral funcional com base no desequilíbrio, não na ausência dos neurotransmissores, mas do desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores. E os mais importantes é a serotonina e a noradrenalina. E daí, por conta desse desequilíbrio, vai originar vários sintomas. Então, nós estamos falando isso porque existe, né, todas as crianças que têm depressão, todas as pessoas que têm depressão, existe esse desarranjo bioquímico dos neurotransmissores. E como é que a gente sabe que realmente está fundamentado, né? O que se fala aos estudos sobre a depressão? Em primeiro lugar, é importante sabermos que a depressão sempre aconteceu, mas os estudos surgiram a partir da psicanálise, em meados do século XIX, mais ou menos. Mas foi com a psiquiatria, a partir dos anos 70 e 70, que os estudos se intensificaram. E desses estudos se concluiu esse sofrimento infantil, se concluiu a presença, né, o diagnóstico e de acordo, inclusive, que guardava muita semelhança, né, com a depressão do adulto. Então, imagino quantas crianças sofreram e ainda não sofrem por conta desse desconhecimento, né, dos profissionais, né, dos pais e da população em geral. E o assunto é um assunto que preocupa porque existem muitas nuances que às vezes os pais não observam, não captam, e quando percebe a criança já está com vários padrões de dificuldades que não foram reconhecidas, né, exatamente por eles não terem, né, por não termos conhecimento. E aí tem algumas questões, o agravamento, porque diante do desconhecido, do esclarecimento, o problema pode se agravar. Então, com relação dos pais aos seus filhos, predispostos à depressão, e então pode eles, por exemplo, adiar a procura de um auxílio profissional, adiar a identificação de um diagnóstico correto e mesmo a aceitação de que meu filho tem depressão, né? Mas uma outra pergunta, o que leva uma criança a ter depressão? Alguns problemas que causam o sentimento de tristeza e angústia profunda na criança existem, mas não são esses necessariamente os fatores que predispõem à depressão. Entretanto, nós precisamos fazer uma ressalva. Por quê? Há determinadas situações que a criança vivencia de perdas significativas, abuso físico, emocional, sexual, que podem funcionar como um gatilho, um agente desencadeante para a manifestação da depressão. Que, vejam bem, o ponto importante, existia já uma predisposição potencialmente na criança. E o Espiritismo vai falar sobre isso e nós vamos entender. De alguma forma mais expressivamente. Agora nós vamos falar dos sintomas. A sintomatologia, porque muitos podem perguntar, mas como eu sei
Quais são os sintomas da depressão infantil? Um ponto importante, a sintomatologia da depressão infantil, ela cursa de forma semelhante à do adulto, só que tem algumas distinções. Então, nós vamos falar de sintomas afetivos, nós vamos falar de sintomas cognitivos, nós vamos falar de sintomas, no caso, de natureza física, né, de somatização, e sintomas até, de alguma forma, também nutricionais. E nós vamos dizer que um dado importante é que nós vamos falar sobre várias coisas e aí nós vamos fazer algumas considerações sobre o assunto que é importante. Vamos iniciar. Sintomas afetivos ou sintomas do humor, quer dizer, que está relacionado à parte emocional, à parte dos sentimentos da criança. E a gente tem que entender que esses sintomas, ele deve, de acordo com os critérios diagnósticos, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tem que existir a maior parte do dia, né? Um minutinho, né? A criança, caiu alguma coisa, quebrou uma bonequinha, e fiquei triste e tal, nossa, né? E aí já vai sair, já vai passear, acabou, né? Não, é a maior parte do dia. Então, a criança que tem a depressão, ela vai ter um humor não tão deprimido quanto o do adulto, mas mais irritado. Aquela criança irritadiça, né? Que bate porta, que chuta, que fica bravo, que às vezes morde um coleguinha, puxa a orelha, e também tem assim, um humor mais para melancolia, é um assunto, assim, uma carinha de uma certa apatia e tal, do que triste propriamente dito, né? Parece que está fora do ar, parece que está fora de órbita, parece que, sabe, olha, não desceu para a terra. Então, e a agressividade e a ira, bastante, muitas vezes, na forma infantil, ela é exacerbada. A criança muito irritada, tudo se irrita, né? Tudo chora. E existe uma sensação nos mais velhos, uma sensação de vazio, um tédio curto. Não tem nada para fazer. Não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Então, aí deixa os pais, né, absolutamente loucos, porque o que eu vou fazer? Porque não sabe o que fazer, um tédio, né? E uma desesperança, sentimento de culpa. Então a culpa, né? Existe uma autocrítica muito grande. Porque eu sou assim, né? Uma raiva, uma irritação. E a ansiedade? A ansiedade é desproporcional, né? Muitas vezes, né? Mas ela tem todos esses sintomas? Não, alguns desses sintomas, né? São cursos, então uma criança tem uma coisa, não tem a outra, né? Com relação ao humor, porque tem as características do temperamento da criança. Mas a ansiedade, normalmente, às vezes, quando elas vão fazer alguma coisa, é muito para ela, né? Ela tem que fazer um trabalho, nossa, o trabalho é difícil, e então chora, e é cansativo, e a criança não tem energia, né? E muitas vezes. Então tem uma festa, não dorme, tem uma viagem para fazer, qualquer coisa, absolutamente ter uma ansiedade desproporcional. E às vezes também a angústia, né? Tem lembranças dolorosas que são criticadas. O cachorrinho, né? Vamos dizer, na vida dela, o cachorrinho, há muito tempo atrás, né? 4 anos atrás, morreu, mas ela fica ali presentificando aquela dor e traz a foto do cachorrinho e fala do cachorrinho. Então, por quê? As lembranças dolorosas são mais presentificadas, então é o que nós falamos de angústia, né? Então, preocupações exageradas, uma birra fácil, chora por qualquer coisa, né? Mas impressionante é o sentimento de inutilidade, incapacidade, desvalor, uma baixa autoestima. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Esse é um dos sintomas. Mas tem o cognitivo também, que às vezes a criança apresenta e que é um prejuízo na capacidade, por exemplo, de se concentrar nas atividades escolares, para fazer as coisas, uma dificuldade para tomar decisão, não consegue tomar uma iniciativa, não consegue decidir se vai, se não vai, que roupa que escolhe, né?
é, o que caminho que toma, né? Não sabe se vai na casa do coleguinha ou não vai, se vai no aniversário ou não vai, né? Tem queixa de distrabilidade, dificuldade para memorizar, né? Lápis de memória. E também, por consequência, a queda no rendimento escolar, dificuldade para fazer as tarefas escolares, né? E tudo isso. Né? E ainda, né, somando isso, é um prejuízo na capacidade de pensar. Porque ela vai ter uma visão, por consequência, negativa de si mesmo, do mundo, do futuro. Então, tudo passa por esse crivo. Né? Tudo passa pela uma autocrítica exagerada, um pessimismo crônico, nada vai dar certo, né? Isso também não vai dar, então tudo que eu penso está errado, então eu vou fazer alguma coisa no trabalho de escola e vai ter coisas acontecendo, e assim pensando acontece mesmo, né? E tem os sintomas comportamentais também. Então, por exemplo, uma apatia, a criança não sai do sofá, não sai, né, da frente da televisão, não tem prazer para fazer as coisas, né? Não quer mais natação, não quero ir para a escola, não quero mais jogar videogame, não quero nada. Né? Então, atividades que eram prazerosas passam a ser desinteressantes, chatas. Então, aí, o que acontece? Se afasta, né? Tem um isolamento social. Né? E às vezes, negligencia mesmo pessoas, escola, lazer, se afasta de tudo. Né? E, expressivamente, existem também os sintomas físicos. E eles são expressivos porque, quando a criança é pequenininha, ela não sabe manifestar seus sentimentos, emoções, né? Como o adulto muitas vezes pode verbalizar, tô assim, tô assado. A criança não. Então, muitas das vezes, esses sentimentos, esses conflitos, a gente fala que converte para o corpo, né? Então, começa a ter alteração de sono, ou a criança dorme muito, ou dorme muito pouco, e não consegue dormir, vai para o quarto da mãe, vai para o quarto do pai, né? Tem mudança de apetite para mais ou para menos. Às vezes é uma criança, não ganha peso. A mãe não sabe o que faz, não ganha peso de jeito nenhum. E junto com outras comorbidades, pode ter outros transtornos, por exemplo, né? Como TERA, que nós não vamos falar aqui. Então, há, inclusive, também associado aí, nos sintomas físicos, alterações psicomotoras. Crianças agitadas, que não param quieto, que andam. Nossa, mas depressão, a criança tem isso? Sim, 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 sim. Então, pode ser ou uma agitação ou uma lentidão. A criança também fica prostrada, quase não fala. E tem crianças que falam baixinho. E algumas deixam de falar mesmo por um período muito longo. Né? Chama-se mutismo. Tem um mutismo infantil. Né? E as somatizações? Acontece, na maior parte das vezes, a criança faz xixi na cama, tem constipação intestinal, diarreia, tontura, dor de cabeça, dor de estômago, dói tudo, né? Dor no braço, na perna, o cansaço, isso é muito cansado, tudo é cansado, né? Fadigada. Por quê? Não tem energia. Então, a questão da energia, a gente fala que é uma questão bioquímica, né? Até como nós falamos. E aí, não quero ir para a escola, estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago, eu não quero fazer a prova, né? Estou com tudo isso. E aí a mãe vai, né? Às vezes leva no profissional, no pediatra, que ela está acostumada, chega lá, o pediatra, olha, não tem nada, né, que possa dizer que uma outra patologia, uma gripe, alguma indisposição, uma infecção, né, intestinal, nada disso. É apenas, né, uma questão psicológica mesmo. Então, volta para casa, né? E é o que a gente fala, assim, então vamos falar do critério diagnóstico. Falamos uma série de sintomas. Então, como os profissionais da saúde adotam, quais os critérios de diagnóstico? Então, vamos tentar responder essa pergunta. A depressão é uma patologia internalizante, quer dizer, não é algo que se possa ver de forma ao exterior da criatura, né? Ela é algo que interno, e por isso, muitas vezes, ela não é verbalizada. Então, ela tem que ser investigada por profissionais competentes, o médico, né, o pediatra, o psicólogo, e que tem, né, vai fazer uma anamnese, uma entrevista, vai fazer questionários, vai fazer testes padronizados, visando, assim, pensar
exatamente em descobrir tudo o que está acontecendo e para atender ou não aos critérios do Manual dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que vai ali de acordo com o grupo dos sintomas, prevê as formas de manifestações. Então para haver depressão, né, precisa haver pelo menos 5 do grupo de alguns sintomas que nós falamos aí. E aí também tem a duração do quadro, que eles vão observar. Há quanto tempo está triste? 10 dias, 5 dias. Não, já faz assim, uns 3 meses que está assim. Então, isso é um alerta, né? Todo quadro que passa de 60 dias, então, o médico profissional da saúde fala, plim, né? Então, e outra coisa, esses critérios diagnósticos, eles estão associados à depressão do adulto. Olha só, né? E não existe uma distinção no manual, no DSM, para as crianças, né? Tá? E, muito embora os profissionais na área da saúde saibam exatamente observar essas nuances, né? Que cursam na depressão infantil, né? Mas e aí? Dado esse critério, acabou? Não, existem mais informações que são importantes para considerar o critério diagnóstico. E um deles é algo que é muito importante para quem cuida, para quem está perguntando. Nossa, meu filho tem um pouco de tudo aquilo. Então, nós falamos, todo mundo tem momentos para ter, de alguma forma, algumas oscilações do humor. Um dia, às vezes, você está mais alegre, outro dia você está mais triste, um dia você está mais melancólico, um outro dia, realmente, você, de alguma forma, está mais apático, ou então mais desesperançoso. Tudo isso é normal, tanto para o adulto, como para a criança se vivenciar os sentimentos e as emoções de acordo com a conjuntura social que ela vai fazer, os desafios do dia a dia. Mas é importante considerar que, para o critério diagnóstico, a criança deve estar passando por um certo período que é prolongado durante a maior parte do tempo, e aquele sofrimento deve estar, de alguma forma, ser tão profundo que causa um prejuízo funcional na vida da criança, afetando as AVDs, que é a atividade de vida diária. Então, comprometendo a vida da criança. É muito difícil, gente, muito difícil mesmo, dos pais que lidam com a depressão, com crianças que têm a depressão infantil. Aqueles pais que têm seus filhos com depressão sabem aquilo que eu estou falando, né? E nós fazemos uma ressalva. O profissional, ele diferencia também, na verdade, esses sintomas em circunstâncias muito específicas. Por exemplo, a criança fazendo um tratamento oncológico. Então, esse medicamento pode predispor a criança vamos dizer, a todos esses sintomas, né, que nós estamos falando da depressão. E, às vezes, uma condição, a criança teve um AVC, que criança tem AVC, viu, gente, né? Quando nós fizemos os nossos cursos, né, a nossa formação, nós vimos também a questão dos AVCs, das doenças neurológicas, né? E que, por um período, a criança vai ter exatamente a expressão desses sintomas, que vai ocasionar sofrimento, que vai prejudicar a vida dela. Mas aí ela fez o tratamento medicamentoso, né, oncológico, terminou o tratamento, ela volta a ter uma vida normal, né? Mas a criança, quando passa pela depressão, é um processo absolutamente mais longo, muitas vezes, né? Então, a gente há de considerar também fatores de risco e fatores de proteção. O que são isso? São as contingências ou as predisposições que a gente vai falar que tendem a aumentar ou a diminuir, né? Potencializar ou minimizar a predisposição ao transtorno. Então, aí alguns podem perguntar, nossa, mas existe então, as crianças nascem com essa predisposição? Sim. Sim, e o Espiritismo, ele vai esclarecer exatamente porque nós temos a consciência que a criança, ela encarna
através de um planejamento encarnatório. Né? Existe um planejamento antes dela reencarnar que vai, de alguma forma, dar as diretrizes, né, para esse espírito em evolução. Porque é isso que acontece. Nós não podemos esquecer lá no Livro dos Espíritos, naquele capítulo da infância, nas questões 379 e 385, né, os espíritos vão dizer que criança é um ser espiritual que anima um corpo infantil e que vem à Terra nessas condições para se aperfeiçoar. E que são essas condições, né, infantis, aquele corpo dócil, né, fofinho, que dá exatamente, que guarda uma possibilidade grande de abertura, de apreensão, de possibilidades novas para que possam assim se desenvolver. É uma época de conformidade com a lei divina que o espírito se encontra aberto às novas aprendizagens. E aquele espírito infantil, ele pode ser um espírito, né, muito maduro, de inteligência tão ou mais desenvolvida quanto adulto, e que tem um temperamento e uma variabilidade de temperamento, e esse temperamento vai estar suscetível a mais ou menos aprendizagens. Então, mais ou menos a rebeldia, não quero aprender, não quero nada, em função da personalidade. E em função do que também? Das experiências adquiridas nas vidas, vamos dizer, ao longo das vidas sucessivas. Né? E além dessa predisposição pessoal, nesse caso, eu acho até importante dar um exemplo. Por exemplo, criança de 2, 3, 4 anos, como é que nós podemos falar assim, puxa, realmente eles reencarnaram e aí como é que essa relação dessa criança como espírito, então ele tinha, né, teve vidas pretéritas, como é que essa relação, o que pensar, né, sobre a manifestação depressiva e nessas crianças pequenas. Então, André Luiz, ele fala assim que em torno dos 7 anos é que acontece uma consolidação do processo encarnatório da criança. O Livro dos Espíritos também aborda sobre isso. E nessas fases, nesse período, até 7 anos, o espírito não está totalmente ligado ao corpo, em definitivo. E ele, então, pode se desdobrar parcialmente com muita facilidade e trazer do plano espiritual impressões fortes, lembranças expressivas, e que vai, assim, por consequência, a criança às vezes pode ter reações emocionais muito intensas, né? E vai até depois, às vezes, quando acorda, inclusive, que esses fatos acontecem muito quando a criança dorme, ela vai dar detalhes, né, com clareza do que aconteceu. Então, às vezes, acorda durante a noite com terror noturno, né, e apresenta aquele fenômeno tão conhecido do sonambulismo infantil, tem pesadelos, né, e o que é tudo isso, né? Se não exatamente o espírito, né, uma vez desdobrado durante o sono, vivenciando situações desse mundo, né? Desse mundo espiritual, né? E que se lhe apresenta. E às vezes tem criança que durante o dia tem vidências no quarto, conversa com os amigos, que, entre aspas, imaginários, né? Que de imaginários não tem nada, né, gente? Né? E então, exatamente por aí é que a gente vai vendo como é importante o espiritismo. O que a gente faria, né? Como é que a gente chegaria nesse entendimento, né, da criança, se nós não tivéssemos essa ideia exatamente da existência do plano espiritual e que a criança já viveu, então ela está trazendo essas impressões do passado, né? Às vezes compromissos sérios do passado, né? Porque nenhuma criança tem essa predisposição pessoal se na verdade, né, não haver determinados comprometimentos que é um pouco de cada um de nós. Mas, além da predisposição pessoal, tem também a escolha da família, que é a predisposição familiar, porque ele vai reencarnar numa família que, como disse, né, Chico Xavier não caiu de paraquedas. Tem laços de ligações espirituais no passado, essa triangulação, para que essa família possa reparar os enganos do pretérito.
Então, a gente junta, nós podemos juntar, né, um planejamento reencarnatório com predisposição genética, transmitida através dos familiares, transmitida através dessa mãe, né, transmitida através das questões da hereditariedade, né, e ainda a predisposição familiar, que são, por exemplo, unidos através de afinidades e mesmo de compromissos mútuos, né, então gostos e tudo mais, e a reencarnação, e aí a gente vê, sim, pais deprimidos associados com filhos deprimidos, e então é muito comum, né, pais depressivos, filhos também depressivos, né? Então, aí uma explicação, né? Mais uma explicação que o Espiritismo também pode nos dar. E sem esquecermos de uma coisa muito importante, porque essa família também também tem uma predisposição pessoal, um seu temperamento, uma predisposição familiar, e o que vai acontecer? Por exemplo, a gente vê até a depressão pós-parto, né? Por que acontece? Né? Então, a gente vai compreender através do Espiritismo, fica mais claro que aquela criança que está vindo ali formar aquele triângulo amoroso, mãe, pai, bebê, eles têm ligações do passado, têm memórias do passado que ficam ali de forma inconsciente, né? Vindo através sabe, pelo pensamento, né, que fica ali emergindo de vez em quando, né, espetando, né, a nossa rotina, ou então, que origina sentimentos ambíguos em relação àquele bebê, né? Mães que aceitam, que às vezes aceitam, outros dias rejeitam, uma simpatia, uma antipatia. Então, imagina, né, se pegar em seus braços uma criança, né, algumas mães pegam com amorosidade, aquela criança é bem aceita, e aí, quando essa triangulação, vamos dizer, tem problemas sérios de comprometimento no passado, as coisas não vão se dar bem assim, não é dessa forma, né? E aí, desde o útero, por exemplo, muitas crianças podem vivenciar esses sentimentos ambíguos dos pais, né, da mãe, né, que vão verbalizar, né? Por exemplo, eu tenho vontade de adotar, eu não quero esse bebê, né? Então, esses problemas, essas vivências dessa vida vão ser fatores que predispõem a criança à depressão, né? E também são fatores de risco, mas também de proteção. Porque se essa família, ela trabalha, a partir do momento que ela tem um conhecimento da doutrina espírita, de todas essas, tudo aquilo que a doutrina nos passa, ela vai ter esses desafios de acolher, de amamentar, né? Ela vai transpor os sentimentos de insegurança para a segurança, ela vai lidar com a ansiedade de separação daquela criança que é abortada, não quer ser separada da mãe, tem um apego excessivo, uma criança abortada no passado, né? Então, a gente vai compreender tantas coisas. É possível através do estudo e da compreensão do Espiritismo. E existe ainda, né, chegando ao final, a questão da inter-relação, né, socioambiental. E uma ligação com o Espiritismo, por quê? Nesse sentido, nós podemos relacionar a personalidade, individualidade do espírito, mas com essas tendências psicológicas maduras e imaturas na forma dela ver o mundo, interagir com o mundo, né, como ser psicossocial e espiritual. Então, a forma dela interagir com amigos, escola, colegas, professores, né, cuidadores, e interagir, né, com as pessoas no mundo, vai exatamente também ser um fator que muitas vezes predispõe à depressão. Então, a criança, por exemplo, renasce num lar comprometido, numa zona de populacional mais comprometida, né, em favela, em núcleos sociais bastante empobrecidos, de miséria. Então, são condições sociais, ambientais, que vão predispor mais a criança à depressão. Está provado hoje
que a depressão ela cursa muito mais junto à pobreza do que quanto ao equilíbrio financeiro. Então, às vezes também, nesse ponto, né, socioambiental, entra às vezes uma experiência traumática, um assalto, um acidente, que vai eliciar na criança a possibilidade de trazer, além dos traumas, né, de ficar cursando com aqueles traumas, a predisposição à depressão. E existem também fatores nutricionais, né, e patologias. Porque, por exemplo, a anemia, a desnutrição, ela pode iniciar sintomas depressivos, né? E aí, às vezes, os transtornos alimentares também, né? Então, por exemplo, a bulimia, né? Nas crianças, a gente tem o transtorno, né? Que é conhecido como TERA, que é um transtorno associado à alimentação, né? Que a criança não consegue se alimentar. Então, a gente vai ver que também como um fator que predispõe à depressão. Nesse caso, precisa do acompanhamento médico, do nutricionista, para essas, né, para fazer o acompanhamento exatamente, né? E chegamos num ponto bastante delicado, que é o suicídio. Então, né, muitos pais, infelizmente, sofrem no cotidiano da possibilidade de seus filhos cometerem suicídio. É uma situação muito séria, muito grave. Porque nos quadros de depressão mais grave, a criança pode apresentar pensamentos de morte, infelizmente. Né? Fazer planejamento junto a coleguinhas e tentativas de suicídio. Isso nós estamos vendo, infelizmente, nas fases um pouco mais avançadas, né, da infância. Mas a pergunta, o que leva uma criança a cometer suicídio? Como nós falamos aqui, né, através desse nosso papo, né, falamos anteriormente. Então, existe sim vários fatores que predispõem a criança ao suicídio. E a influência da vida passada, arquivada nas memórias profundas do espírito, pode emergir na mente. Então, muitos estudiosos do espiritismo falam, o suicida não é o suicídio de uma única vida. Infelizmente, é uma questão bastante grave. Ninguém pensa, né, em se suicidar de forma precoce, muitas vezes, quando não seja através da explicação do espiritismo das memórias de vidas passadas arquivadas ali emergindo na mente de forma contundente. Também nós não podemos deixar de citar a influenciação espiritual de natureza obsessiva. Compromissos que aquele espírito tem e afinidades, né, com o passado espiritual. E hoje nós vamos abordar, porque esse assunto é bastante extenso e vamos deixar para outra ocasião. Mas aí é preciso entender porque daí vai resultar a terapêutica. Né? E muitas vezes que fogem à conduta dos especialistas quando não conhecem esses fatores espirituais associados à depressão infantil. Então, há muitas vezes, né, então a criança, né, tem essa tendência, né, então alguns profissionais podem entender que seja só um desejo, ou os pais também, um desejo enganoso de livrar-se dos problemas insolúveis, insolúveis entre aspas, né, que na verdade a gente sabe que é um ledo engano o suicídio, né? Mas nós não vamos abordar sobre isso hoje. Mas o que a criança quer é acabar com o sentimento doloroso, ela não sabe como. Né? Então, ela não sabe, aquele problema para ela é muito difícil, né? Parece que não tem solução. Mas, importante considerar, tem pequenos indícios. Porque a criança, quando ela tem essa predisposição, ela começa a se despojar do brinquedo. E uma bonequinha que ela dormia toda noite, ela, fica para você. Mas você não quer mais esse brinquedo? Não, eu gosto tanto, viu? Mas pode ficar. Né? E a verbalização, a fala dela, vai dando sinais de distanciamento, né? Daquele pertencimento à família. Então, a ausência de pertencimento progressivo, colocando ela fora do contexto da realidade do seu entorno. E principalmente se a criança, se a família, às vezes, julga a criança, suas atitudes, né?
e com punição e com castigo, alguma coisa assim, não consegue dar conta, a família que cobra, você não vai bem na escola, a escola é tão cara, e você não consegue ir bem, então, e a criança não dá conta, ela começa a verbalizar. Viu, tudo bem, qualquer dia eu desapareço, um dia vocês vão ficar livres de mim, e eu não sei por que Deus me leva. Então, morreu a tia que ela tanto amava, né? E então ela fala, nossa, por que não fui eu? Por que não fui eu que morri? Né? Eu só dou desgosto para vocês, só faço de errado, não acerto nada. Então, é uma situação muito difícil essa, que causa muita tristeza para quem cuida, para os pais, para os educadores, né? E ainda mais, infelizmente, quando, vamos dizer, eles cometem suicídio e que a gente vê, infelizmente, de tantas formas tão tristes, né? E o que fazer? Chegamos no final, né? A primeira coisa é o que fazer quando a gente identifica esses sintomas. Acolher a criança, né? Entender que ali existe um padrão de sofrimento profundo que traz prejuízo no dia a dia da criança de forma significativa. Entender que não é birra, não é chatice, porque, mas não tem criança birrenta, chata, irritabilidade. Não, nós não estamos falando sobre isso. Existe sim tudo isso, criança birrenta, criança chata, criança que se irrita com facilidade, tudo isso. Mas, e que não é depressão, não é. Porque, como nós já falamos, explicamos até agora, existe um sofrimento real no dia a dia e existe todo esse critério diagnóstico que o especialista vai observar e vai diferenciar. Então, é necessário um suporte médico para estabelecer essa diferença, né? Um sofrimento normal, de um sofrimento patológico. É necessário suporte psiquiátrico, né? Ou pediátrico, né? Nesses casos. É necessário um suporte da psicoterapia, de terapias complementares, né? E a gente vai falar das terapias espirituais, mas quando os pais não são espíritas, né, é importante todo tipo de terapia complementar, como o reiki, como a meditação, como a hipnose, como o floral de Bach, né, como a naturopatia, um cuidado na nutrição, principalmente a alimentação, né, fazer uso de muita vitamina C, de muita lentilha, que não é o nosso caso, colocar aqui, né, mas o suporte familiar adequado, porque uma família, né, que dá suporte, que apoia, vai prevenir, vai minimizar, né, os danos causados pela depressão. E aí uma vida mais equilibrada, né? Os familiares tentar equilibrar-se, se educar de alguma forma, né, moralmente, espiritualmente, com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico, tentar melhorar essa qualidade de vida, né? E então, existem também, quando os pais são espíritas, né, ou mesmo não espíritas, mas que querem, de alguma forma, adotar a terapêutica espírita antidepressiva, então nós vamos entender o seguinte, que existe sim, não há dúvida que a depressão existe, né? Mas o espiritismo nos faculta a pensar que as doenças propriamente, entre aspas, não existem, mas o que existe são doentes que têm características de sintomas que aí se estabelecem para a ciência aquilo que a gente denomina uma doença mental, né? E que o que é importante entendermos que a criança é um espírito de evolução que traz comprometimentos, né, da lei de causa e efeito, e que assim o problema deve ser tratado na raiz, né? Deve ser tratado na sua essência, e que para tanto, né, o remédio, o medicamento é importante, é importantíssimo para reequilibrar, né, essa questão da bioquímica, mas é importante compreender que a terapêutica muitas vezes cursa, é de longo prazo, porque o problema do espírito é secular, muitas vezes, né? Então, a sugestão que nós deixamos, quando as pessoas recorrem, né, à terapêutica do espiritismo, dizer assim, vale a pena recorrer a essas terapêuticas, né? Com passes, passar pelo atendimento fraterno, tomar, né, a água magnetizada, ouvir os pais, ouvir muitas palestras a respeito, fazer leituras edificantes, né, estruturantes a respeito, leituras que tragam qualidade de vida no lar, né, que possam dar mais conhecimento sobre a depressão, juntamente com o acompanhamento médico, com o remédio,
com as terapias alternativas, com a psicoterapia, nós incluímos, né? Ainda, o Evangelho no lar, tão importante. As vibrações nobres em direção àquela criança, à família. A prática da oração que a mãe, os pais podem fazer junto com a criança na hora de dormir, né? Que vai dar aquela sustentação, aquele amparo, aquele fortalecimento, né? E sem dúvida, né, matricular a criança para que ela possa fazer atividades de evangelização. Escolher bem a escola que trate, né, que seja uma escola mais integrativa, né, que possa apresentar uma educação que contenha em seu currículo atividades que possam trabalhar sentimentos, emoções, né, que possam trabalhar não só preparar a criança para o vestibular, mas também preparar a criança mais para a vida, para lidar com as questões emocionais, né? Com as questões do ser integral. Então, nós esperamos de coração, terminamos o assunto por aqui, esperamos de coração que a gente possamos ter contemplado em partes, né, o assunto tão preocupante nessa época que nós estamos vivendo, né? Então, vamos desejando a todos, no final, né, nosso agradecimento, né, por tudo, e rogar a Deus que nos abençoe a todos. E, em especial, nós mandamos aqui as nossas vibrações positivas para todos os pais, para todos os cuidadores e para todas as crianças que são acometidas, né, em suas famílias de alguma forma por esse transtorno tão difícil, né? Mas que possamos olhar com esperança, porque é possível a cura, deixamos aqui a nossa esperança, é possível o tratamento, né? Essa criança, ela é uma criança que vai precisar, né, de todos os cuidados, mas nós temos que olhar a partir do momento que a criança toma o medicamento, que ela faz o tratamento adequado, ela pode ter uma vida plena, né? Então, e assim encerramos, né, esse nosso bate-papo do dia de hoje. Que Deus nos abençoe.